Olá pessoal, vamos ao nosso segundo dia do Caminho da Fé. O segundo dia, ele amanheceu assim, maravilhoso. Os peregrinos acordaram às 5 da manhã, também tive que acordar, porque tinha alguns pertences que eles tinham que deixar comigo. Tomamos um belo café da manhã na Dona Zete, que ela fez assim, com muito capricho, delicioso mesmo. E no café da manhã eu tive o prazer de conversar mais um pouco com o Alan. O Alan é aquela pessoa que eu conheci na véspera, que até fez o comentário sobre os cachorros, que os cachorros também eram filho de Deus, que era comum ali naquela região que os cachorros ficassem nas igrejas. E aí o Alan confiou para mim e para outras pessoas que estavam ali a história de vida dele, a experiência dele com o Caminho da Fé, que já estava fazendo o Caminho da Fé pela 6ª vez. Então é uma pessoa que conhece tudo. Ele já fez de carro, já fez com bike e já fez andando mesmo. É um peregrino assim, muito experiente. E ele diz que sempre está aprendendo no caminho. Ele é uma pessoa muito modesta, muito simples, uma pessoa encantadora. E ele faz esse propósito de vida em agradecimento a Nossa Senhora Aparecida, que é a santa, que ele é devota e que ele confiou muito, que ele teve um filho e essa criança foi muito desejada e ela nasceu com um problema nos pulmões. Eu não sei explicar muito bem como que é, mas nasceu invertido todos os órgãos dele ali. E era praticamente impossível a cura. E ele se prendeu muito, e não só ele, a família toda, os amigos. Ele disse que tem até pessoas que ele nem conhece que rezaram para o filho dele. Então ele deve muito esse agradecimento e ele faz o Caminho da Fé todo ano. Independente de que época que é, ele podendo, ele vai lá e faz. E ele ficou ali aguardando o meu pessoal, porque o meu pessoal ia sair um pouco mais tarde, porque eles iam sair de bike, né? Então não tinha necessidade de acordar tão cedo. E quem vai caminhar, acorda muito cedo e sai muito cedo. Então ele esperou um pouco lá. A hora que nós conseguimos juntar todo mundo, ele fez uma bela oração, um agradecimento fantástico. É aquela pessoa assim com um interior fantástico, que cuida. Então em pouco tempo que eu conversei com ele, eu tive assim aprendizados fantásticos que eu vou carregar para minha vida toda. Coisa que ele falou que gravou muito é que durante essa caminhada nós encontramos anjos. Ou nós mesmos podemos ser anjos de alguém. Eu não entendi muito bem aquela colocação dele naquele momento, mas eu sabia também que a oportunidade, quando a gente busca, tem alguns caminhos ali que são traçados e só pode ser por Deus. Porque ao longo do trajeto eu tenho outras histórias para contar que só a presença de Deus mesmo para fazer. Então, ele se deparou com um peregrino que nós também havíamos encontrado lá atrás. E o tempo todo ele falava dessa pessoa e ele pegou o contato dele, porque ele viu que era uma pessoa inexperiente, que estava percorrendo o caminho e estava ali sozinho. E sem querer, nós nos deparamos com ele a partir daí e começamos a fazer a cobertura dele. Ele se tornou o nosso maior companheiro durante o trajeto todo. Então, o que ele explicou? Que quando a gente se torna um anjo, é através dessa preocupação, desse amor pelo próximo, da gente dar sem saber para quem está doando, o que está fazendo, deixar que Deus toma conta de tudo. E assim foi. Essa oração dele veio a calhar justamente no encontro que nós tivemos no mesmo dia, horas depois. Aí eu permaneci ali ainda na Dona Zete por algum tempo, porque o pessoal tinha um longo trecho que eu já havia me informado que seria por asfalto, então eu ia encontrar eles lá em Ouro Fino só. Então fiquei ali curtindo um pouquinho da Dona Zete, que é uma pessoa assim encantadora, que não dá vontade mais de ir embora dali.
Dá vontade de ficar ali proseando, que nem diz o outro, o tempo todo, porque ela é maravilhosa. Muito, uma graça de pessoa. Aí saiu um pouco depois, o Alan saiu bem antes que a turma saiu atrás. E assim fui ficando um pouquinho mais também. Chegando em Ouro Fino, encontrei aquela estátua maravilhosa, que é o ponto turístico da cidade, que é o Menino da Porteira. É linda realmente, todo mundo para ali para tirar uma foto. Eu não desci do carro, mas eu fotografei muito, eu gostei de ver aquilo, tudo que a gente conhece muito a história. Aí continuei a minha caminhada, fui encontrá-los bem depois do asfalto. Aí eu dei uma paradinha na igreja, que era o ponto de parada. O combinado era assim, quando era um trajeto perto do outro, eu pararia sempre perto da igreja para esperá-los. Agora, quando era meio de deserto, eu dava um tempo menor. Caminhava 2 quilômetros e já parava para esperar, para ver se precisavam de alguma coisa. Porque nem sempre o sinal do celular é propício. Então, nós temos que ter esse cuidado. A minha primeira parada foi numa estrada que chama Estrada dos Santos Negros. Eu nem sabia que existia uma diferenciação de santos, alguma coisa assim. Mas ali, o artista Maneco Guzmão, ele fez várias estatuetas, tipo uma... Vocês verão aqui nas fotos que eu vou postar, mas parece uma capela com aquela estátua dentro. E ele escreveu a história de cada santo na frente daquelas capelinhas. Eu achei assim uma obra de arte fantástica, principalmente por uma curiosidade que eu desconhecia e que eu gostei muito de ficar sabendo dessa parte da história. Então, foi outra coisa que me chamou bastante atenção. Nesse ponto, já houve uma aquisição daquilo que o Alan havia falado, sobre os anjos, sobre as pessoas que protegem as outras. O nosso amigo, o Alessandro, já havia encontrado o querido Osias, que nós apelidamos de Chorão, e ele aderiu muito bem a esse apelido, ele gostou do apelido, não, uma pessoa de um astral maravilhoso. E ele já passou a ser o parceiro de caminhada a partir dali, já contou histórias fantásticas também, que ele já havia conectado com outras pessoas pela internet, para saber mais sobre o caminho, havia marcado encontros ali pelo caminho, que posteriormente a gente vai encontrar essas pessoas também. Continuando a nossa caminhada, descemos rumo a Inconfidentes. Chegando em Inconfidentes, fomos surpreendidos pelas árvores todas vestidas de crochê. Em seguida, ficamos sabendo que Inconfidentes é a capital do crochê. Então, por isso, essas árvores agasalhadas com aqueles crochês lindos, maravilhosos. Também podemos assistir um pedacinho da missa que estava acontecendo ali, a missa de domingo. Então, uma igreja linda, linda, linda. A igreja de São Geraldo, a São Geraldo Magela. Olhei a minha colinha. Em São Geraldo Magela, a igreja linda, uma escadaria sem fim. E foi assim, muito emocionante. Chegando na porta da igreja, tinha as pessoas cuidando do isolamento social. Nós não podemos entrar na igreja porque a igreja já estava com os assentos todos reservados, mas ela nos deixou ficar na porta, com máscara, é claro, e vimos um pedacinho da missa.
Em seguida, descemos, passamos no bar do Maurão, o famoso Maurão. Fomos muito bem recebidos por ele, por sua maravilhosa esposa. Carimbamos o nosso passaporte e seguimos para outra igreja que tinha ali na frente. E podemos apreciar essa outra maravilha. Depois disso, também passamos pela estátua do Pelegrino. Muito bonita também. Continuando o nosso trajeto, descemos para Borda da Mata. Para pegar o acesso de Borda da Mata, tem um pequeno trecho de asfalto que os peregrinos normalmente se perdem ali andando. E eu de carro não podia ser diferente, né? Passei reto. E a região ali de Minas, ela pode ser muito bem sinalizada para os peregrinos, porém, as rodovias não têm sinalização. Você não sabe onde você está, o que você está fazendo, você não sabe nada. E aquelas estradas muito estreitas, estavam boas essas estradas, mas muito estreitas e muita curva, muita curva, muita curva. Eu peguei, avistei um posto, depois de caminhar muito, parei no posto, aproveitei para comprar umas goiabadas e me informar lá, né, sobre o caminho. E perguntei para ele, olha, eu me perdi do pessoal que eu estava de apoio e eu fiquei de encontrá-los na igreja de Borda da Mata. Aí ele falou assim para mim, olha, não adianta você voltar. Continua reto aqui que você deve estar uns 3 quilômetros só de Borda da Mata daqui. Então você espera eles lá na igreja, em Borda da Mata. E assim eu fiz. Dei sequência no meu trajeto, mas pensa que eu cheguei lá, esperei. Esse pessoal nada de chegar e eu comecei a ficar preocupada. Tentei ligar no celular, não pegava o celular. E eu falei, nossa, e se aconteceu alguma coisa, né? Mas nisso subiram 2 ciclistas que eu já havia encontrado. Não me lembro aonde, mas eu já havia encontrado. Eu perguntei para eles, né? Vocês viram as pessoas aí para baixo e tal? E ele falou, não, eles estão ali embaixo sim, é que eles estão empurrando porque eles não aguentaram subir. Tão feia que era a subida ali em Borda da Mata. Mas aí, essa sequência por dentro eu não vi, só deles contarem. Aí o que eu fiz? Fui para a igreja novamente. Outra vez consegui pegar a missa de domingo, que já era a missa acho que de 10, 11 horas, eu não tenho certeza, porque já estava acabando a missa. Eu creio que foi uma missa que começou umas 10h30, 11 horas. E também assisti outro pedacinho da missa, da porta da igreja novamente, porque estava tudo muito isolado e não tinha mais lugar para sentar. Nem para sentar e nem para entrar. Tudo muito bem organizado nesse sentido, eu encontrei por ali. E mais uma vez, olhei para dentro da igreja e vi 3 cachorros sentadinhos lá dentro da igreja, deitadinhos, né, na igreja, apreciando aquele som daquela música, aquela coisa muito boa. E eu peguei e assisti até o final a missa ali. Aí acabou a missa, eu continuei ali na porta fazendo minhas orações, esperei o pessoal passar. Voltei lá para a porta da igreja, né? Aí comecei a ver o pessoal higienizar a igreja. Uma coisa assim, totalmente levada muito a sério. Todos tinha dois rapazes, um pegou de cada lado dos bancos da igreja, que a igreja tinha 2 fileiras de bancos só. Aí o rapaz com aquelas bombas de dedetizar nas costas, ele ia passando veneno, banco por banco, banco por banco. Depois vinha mais 2 mulheres atrás, com o paninho enxugando, acho que o excesso que caía ali de álcool gel, né? Para não manchar os bancos. Depois fizeram o mesmo processo no chão. E eu fiquei ali só observando.
E os cachorros só se levantaram ali da porta da igreja a hora que eles terminaram. Parece que eles sabiam que era hora de fechar a porta da igreja. Aí eles saíram para fora e eu também saí. Aí passei a fotografar o jardim daquele local ali. Um jardim lindo, 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 lindo. A igreja linda também, uma arquitetura maravilhosa. Assim, fiquei muito encantada também. Vou colocar foto para vocês. E voltei lá para aquela esquina, preocupada com os meus parceiros. Chegam 4 peregrinas. Aí, no momento em que elas pisaram na calçada da igreja, o sino badalou, meio-dia. Pensa na alegria delas. Elas gritavam, se abraçavam. E eu também não me contive com aquela emoção. Eu comecei a rir junto com elas. Aí de longe fiquei conversando com elas e fiquei sabendo que elas estavam fazendo um outro tipo de caminhada. Não era o mesmo caminho da fé. Tem um outro nome aquele caminho que elas fizeram. E ali já finalizava a caminhada delas. Por isso o motivo de tanta alegria, elas serem recebidas com as badaladas do sino. Mas ainda estavam por vir mais 4 membros. Eles estavam em 8. Quando os meus amigos chegaram, já não havia mais nada aberto na cidade. Meio-dia fecha tudo, fecha tudo. Aí do lado da igreja eu tinha visto uma padaria de longe. Eu falei, vamos lá, ver se tem alguma coisa para comer, né? Principalmente eles que fizeram muita força, deveriam estar com muita fome. Tomaram café de manhã e estavam até aquele momento sem comer, porque o apoio que sou eu estava lá. Deixei eles totalmente na mão. É que eles conseguiram parar em algum lugar lá e comprar, acho que uma paçoquinha, alguma coisa assim, comeram. Mas eu trouxe até o lanchinho deles comigo. Cruel. Ali nós sentamos na padaria, totalmente isolado também, muito bem isolado, por sinal. E pedimos um lanche cada um, uma padaria linda, tudo muito gostoso, muito bonito. E fizemos o nosso lanche ali. A hora que nós estávamos fazendo o nosso lanche, começou a chover e entraram aquelas peregrinas que vinham andando ali, que depois chegaram no momento da chuva. Aí começou a juntar muita gente dentro da padaria e não tinha o que fazer, porque estava chovendo muito forte. Aí eu conversei com o dono da padaria se meu carro subiria a próxima etapa, porque não adiantava ficar ali dentro daquela aglomeração, né? Nem a gente não queria isso. Aí ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, nós temos aqui funcionários que moram lá e vêm pra cá tranquilamente. Vêm trabalhar todos os dias e voltam de carro. Então você pode ir tranquila, tranquila. Aí nós esperamos só melhorar a chuva, mas do lado de fora, na cobertura ali da padaria, porque esse pessoal chegou e eles foram para lanchar também, né? Então, e esperar o apoio deles que viria buscá-los aí. Aí eu falei assim, o negócio é a gente esperar do lado de fora. Esperamos, aí passou a chuva, saímos. Eu saí um pouco atrás deles, porque eu queria ir observando como é que estava o tempo, o comportamento da chuva, do barro, essas coisas, né? Mas estava muito tranquilo, não estava muito molhado. E ali a gente conseguiu fazer a nossa caminhada por alguns quilômetros. Porém, começou uma movimentação do São Pedro sem fim. Era um trovão atrás do outro, um barulho. Ficamos assim, desesperados. Aí até que eu passei pelos meninos e eles fizeram um sinal para mim que era para eu
largar o pau, que era para correr mesmo e não ficar esperando ali na chuva, né? Para aproveitar, porque podia ser que o carro não subia, né? Foi o que todo mundo pensou. Então partimos rumo à Porteira do Céu. Aí, curiosamente, antes de ir para a Porteira do Céu, eu me informei o porquê desse nome. Mas a Porteira do Céu, ela fica numa altitude de 1.323 metros acima do nível do mar. Então, é altíssima, altíssima. Então, era uma curva atrás da outra, o cotovelo atrás do outro, era desse jeito para chegar até lá. E eu, embaixo de chuva, pensa que eu corri muito. Corri muito porque eu fiquei com medo de não subir. Quando eu chego na base da porteira, que eu não sabia que eu estava tão perto, a 50 metros da porteira eu estava. É que tem um cotovelo e já é a porteira. E eu não sabia que eu estava ali. Eu fui tentar subir, mas o meu carro desceu. No que ele desceu, eu fiquei com medo de acelerar e subir novamente, porque a enxurrada era grande. Eu não tinha visibilidade nem se tinha buraco do lado, nem se tinha buraco atrás, nada, porque estava chovendo muito, muito, muito forte. Eu tenho algumas imagens, mas do momento em que já estava melhorando. O que eu fiz nesse momento, gente? Meu carro atravessou no meio dessa estradinha aí, que mal cabia 2 carros e era na frente de um cotovelo. Ele atravessou. Ou seja, eu conseguia ver quem vinha atrás, mas quem vinha de frente, nem a pessoa me via e nem eu via a pessoa. Se alguém descesse aquela curva lá, ia bater no meio do meu carro. E começou a dar um desespero. Eu tentei abrir a janela do carro, não dava para abrir porque a chuva estava fortíssima. Aí eu fiquei quietinha ali por algum tempo e depois comecei a rezar. Comecei a rezar. Pedi ao Pai, falei com o Pai, pedi encarecidamente: Senhor, eu estou aqui para agradecer a minha cura, a aquisição desse meu carro. Então, Senhor, eu sei que eu não teria direito de te pedir mais nada, mas eu preciso que cesse essa chuva para eu poder subir até a porteira e fazer meu agradecimento. E a minha súplica foi em voz alta, em tom muito alto, muito alto. Olha, não demorou muito, eu não sei precisar quantos minutos foram, mas não foi mais que 2 ou 3 minutos. A chuva foi diminuindo. Aí eu já consegui fotografar a enxurrada, já consegui fotografar a subida, né? E aí eu pedi mais uma vez para Deus. Envergonhada, eu sinto muito em dizer, mas foi com vergonha que eu pedi para Deus: Senhor, eu preciso que seque esse caminho, que abra um sol de alguma forma para que eu possa subir com segurança. Nesse momento, eu já consegui abrir as janelas do carro, porque a chuva já estava chuvisqueiro mesmo. Estava bem fraquinho, eu consegui abrir a janela do carro. Eu falei: se alguém apontar nessa curva, eu buzino. Simplesmente eu vou buzinar, porque eu ainda não me sentia segura para dar ré no carro, porque eu não podia descer do carro para ver como é que estava lá atrás. Então, porque a enxurrada ainda estava grande, né? Aí o que eu fiz? Fiquei ouvindo o barulho. E eu ouvi mesmo uma caminhonete descendo. No que eu prestei atenção e vi o biquinho da caminhonete, eu taquei a mão na buzina. Mas buzinei muito. A pessoa cuidadosamente desceu, parou num cantinho onde ela podia me ver totalmente e podia conversar comigo também. Em seguida, já a esposa que estava do lado, não sei se é a esposa também, eu tô falando que é a esposa, mas porque me pareceu uma família, né, que estava dentro do carro. Era um casal. Aí eles passaram o rádio, né, conversaram no rádio, eu não sabia o que estavam conversando nem nada. Aí ele falou de dentro do carro mesmo, porque como eu disse, a enxurrada ainda estava muito grande, né? E ele conversou comigo de dentro do carro dele mesmo, gritando.
e me disse, calma que nós vamos te ajudar. E nós já avisamos o pessoal que está lá em cima. Eu falei, então tá bom. Ele falou assim, olha, não tem nada atrás do seu carro, você pode dar ré tranquilamente, que tá tudo com pedra atrás. Não vai afundar. E a gente conhece bem o local, ele falou. Aí eu peguei, dei ré, endireitei o carro, coloquei ele na posição certinha de subir. Aí ele falou assim pra mim, você prefere subir ou quer que o pessoal desça? Falei, não, eu prefiro que o pessoal desça e por favor, avisa os meus amigos aí que tomaram toda essa chuva, que eu tô bem e tô aqui. Ele falou, não, a porteira é aí mesmo, é virando. Esses carros que estão aguardando na porteira. Aí eu peguei, falei pra ele que podia descer as caminhonetes. Desceram 4 caminhonetes, então com a dele eram 5 caminhonetes que saíram para fazer aquele passeio ali, né? E pegaram toda essa chuva também. Então, eles saíram, a última caminhonete só esperou eu subir, né? Porque foi muito tranquilo. Eu encantei subir tranquilo, não deslizou, não aconteceu mais nada. A hora que eu chego ali, não muito longe, nem parecia que tinha chovido. Não dá para entender uma coisa daquela. Bom, depois eu encontrei outro morador dali lá na porteira que ele me explicou melhor isso. Que devido à altitude e à quantidade de rocha e de pedra que tem ali, não segura a água. A água já escoa rapidamente, por isso que fica tão seco. Tanto que a gente andava ali, chegou a sujar o nosso tênis, né? De tão seco que estava. Aí abriu o solzão. Pensa numa pessoa que rezou, que agradeceu, que agradeceu, que agradeceu, que agradeceu. Infinitamente vou agradecer a Deus pelo que Ele fez mais uma vez por mim. Eu fiquei muito emocionada, muito tomada, com o coração cheio de Deus. Coração muito cheio, muito glorificada. Gente, não é à toa que chama Porteira do Céu. É algo assim espantoso. Tanto na altura como na energia, em tudo que você dali você vê todo o morro. Você fica lá no topo mesmo. Uma coisa assim muito fantástica. E aí eu aguardei chegar os outros companheiros também e filmei essa parte. Essa parte vocês vão ver no filme, para vocês verem do que eu estou falando. Aqui. Vai. Bora, vai que a gente desmaia. Chegamos no céu. Vamos para dentro. Ai, meu Deus. Aí descemos rumo a Tocos do Mogi. Outra caminhada linda também, porém já estava tudo sequinho. Aí já ficamos sabendo pelo nosso amigo Alan que havia pego chuvas de pedras lá para trás, porque ele ficou bem para trás, né? E continuamos a nossa descida. Aí eu avistei uma igrejinha
uma vilinha que tinha ali, não sei se é um distrito, alguma coisa assim, mas tinha uma igrejinha de São Francisco de Assis. Ali nós começamos a ver algumas plantações de morango em volta, as lavouras de morango, mas tinha essa igrejinha e eu me interessei e fiquei encantado com ela pela jardinagem. Parei meu carro lá, em instantes o meu pessoal também chegou, já parou ali. E o interessante é que ela tinha um portãozinho, ela é fechada com um portãozinho. Eu creio que é para não danificarem o jardim, né? Mas não ficava trancado. Aí eu abri, destravei ali, comecei a fotografar as flores. Fui no banheiro, que tinha um banheiro muito limpinho lá também. É um local, acho que para os moradores dali assistirem a missa, né? E tudo mais. Aí vi a estátua também de São Francisco e fizeram uma grutinha de água, uma jardinagem perfeita. Também tem fotos aí para vocês verem. Nisso chegou um casal de ministro de Eucaristia. Eles traziam consigo as taças com as hóstias, né, consagradas. E vieram trazer para guardar dentro da igreja. Aí cumprimentou a gente gentilmente, nos convidou para entrar na igreja, e nós olhamos para o pé assim, dava para entrar na igreja. Então, eu fui uma que entrei, fiz minhas orações, fiquei ouvindo eles fazerem a oração deles, enquanto guardavam lá as hóstias, né? E depois saímos daquele lugar encantador e seguimos viagem. Chegando em Tocos do Mogi, eu fui direto para a igreja novamente. Uma igreja azul de Nossa Senhora Aparecida, linda, azul, toda azul. Eu fiquei encantada também. E outra coisa que é muito comum em todas as cidades que a gente passa, é que as igrejas são construídas no maior ponto alto das cidades. Então essa não era diferente, você estava lá embaixo, você avistava a igreja lá naquele alto. Então todo mundo que vai à igreja tem que subir o morrinho. Então ali ficou um outro registro bacana também. À noite a gente conheceu a cidade, não tinha muito para ver ali não, mas eu fiz a minha caminhadinha ali na frente, eu acho que era... E aí nós ficamos hospedados na pousada do Zé Dito. E eles não serviam a janta lá, mas serviam a janta num outro restaurante ali perto, que também a gente combinou de 2 em 2 no máximo, para não haver tumulto na hora da refeição. E assim fizemos. E o próximo episódio eu conto depois, que vai ser o 3º dia.